Bem, doutora, bem, doutor, então mais uma vez muito obrigado, sejam bem-vindos. Feita essa digressão, portanto, com relação a essa responsabilização criminal, civil, por erro médico e pelo dever informacional, colocadas todas essas questões, agora a gente vai para a nossa aula de inauguração do nosso curso com relação ao conteúdo. Quer dizer, agora é testa e texto, é texto. O direito médico, os senhores vão ver, ele é um pouco denso, Qual que é a minha tarefa? A minha tarefa, como eu já disse, é ser o veículo para te entregar na sua mão, né, de maneira pronta e acabada, todo esse conhecimento. Né? Entregar aí, né, o que tem de suprassumo aqui dentro do direito médico para que você, doutora, doutor, possam exercer a sua medicina com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, tá? Eu vou ter que apontar fatos que são, vamos dizer assim, preocupantes, né, no exercício da sua profissão, preocupantes sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista jurídico, né, mas essa é a minha tarefa aqui. Né? Porque não adianta a gente esconder, jogar para debaixo do tapete o problema, não adianta. Não adianta, ele vai aparecer o problema. Eu já disse outro dia aqui, né? Eu já disse, o número de ações por erro médico contra médicos subiu de 10.557 em 2015 para 15.784 em 2021. Quer dizer, eu não posso esconder esse dado. Esse dado está aqui, está latente, certo? Como que a gente faz para a gente diminuir essa incidência, né, e a gente não ser mais um, né, nessa estatística? É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, vai ter que passar pelos slides que eu fiz aqui hoje. Tá? Eu vou procurar, ó, eu procurei fazer slides bonitos, aí pedi para o Luciano colocar, minha equipe colocar aqui para mim. Eu procurei montar um material bacana. Então dá uma olhada, ó, dá uma olhada. Eu vou passar, fazer uma passada geral nos nossos slides, para que você não se assuste aí, tá bom? Tem coisa bacana, tem slide didático e tal, mas não adianta, o direito é denso, né? O direito é denso. Olha aqui os livros aqui, olha a biblioteca aqui, Luciano, olha a biblioteca aqui. Tá tudo aqui, ó. Olha os códigos aqui, ó. Não adianta. Eu só vou conseguir dar aula para a senhora e para o senhor com o Código Penal na mão, não tem jeito. Não tem jeito, os tipos penais estão aí, eu vou trazer hoje aqui, ó. Homicídio culposo, homicídio doloso, lesão corporal culposa, lesão corporal dolosa, está aqui no Código Penal. Né? O Código Civil, idem, está aqui também na minha biblioteca. Está aqui, ó. Código Civil, está aqui, ó. Código Civil, está aqui, ó. Só o Código Civil tem 2.046 artigos. Só ele. Só uma lei brasileira, tá? Lei número 10.406 de 2002, lei número 10.406 de 2002. É o Código Civil brasileiro. Tá, do ano de 2002. Só ele tem 2.046 artigos. E os senhores verão, eu vou mostrar aqui agora, que a disciplina do exercício da sua medicina está aqui dentro. Eu tenho que te mostrar. Né? O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, né? Tá aí, eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar o artigo 14, o parágrafo 4º do artigo 14, o incisos 8º do artigo 6º, eu vou mostrar tudo isso. Eu vou mostrar o artigo 121 do Código Penal, o artigo 129 do Código Penal. Eu tenho que, mas a minha tarefa é essa, ela é densa, ela é uma tarefa que não é simples. Não é simples, é levar um conhecimento. Eu vou trazer, por exemplo, hoje a estrutura do Poder Judiciário. Por exemplo, olha esse slide que eu preparei aqui para as senhoras e para os senhores. Tá aí, ó. Por que eu tenho que mostrar isso? Por que eu tenho que mostrar isso? Porque você, doutora, doutor, tem que saber aonde é que está acontecendo a ação por erro médico ou a ação civil indenizatória por descumprimento do dever informacional. Eu tenho que mostrar nessa estrutura do Poder Judiciário que está na tela aí, ó, como é que isso acontece. Para que quando você queira fazer a sua pesquisa aí, é simples demais. É simples demais. Eu vou falar, ó, vai no site desse tribunal aqui, ó. A última instância para essa questão que nós estamos examinando, por hipótese, tá? Questão do dever informacional. A última instância para a questão do dever informacional, qual é? O STJ, tá aí, ó, Superior Tribunal de Justiça. Então vai lá no site www.stj.jus.br, faz sua pesquisa, vai saber como é que funciona, né? Vai ver que os casos que eu vou trazer hoje aqui, o caso da orquiectomia, que eu disse que é o próximo caso, né, entrando no curso
é o caso da orquiectomia, é o médico, né? Vamos lá, já vamos começar com o caso aqui, é o médico que executou a orquiectomia, né? Então, era um procedimento cirúrgico, né? Estava lá em meio ao procedimento cirúrgico, em meio ao procedimento cirúrgico teve uma suspeita de neoplasia, e dessa suspeita de neoplasia, o médico resolveu promover a orquiectomia, a extirpação do testículo direito do menor, sem o consentimento dos pais, sem tomar o consentimento dos pais, né? O que aconteceu? Depois, o órgão foi examinado pela patologia e não foi constatada a hipótese cancerígena. Não tinha câncer. Não tinha câncer. O que aconteceu? Ação civil indenizatória na justiça. Essa ação tramitou no juiz de primeira instância, no tribunal, e subiu até o STJ e transitou em julgado. A decisão final desse caso eu já vou trazer para os senhores. Qual é? Tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância. Percebam, tem 3 instâncias aí. Os senhores vão me perguntar, e o Supremo, que é a quarta instância? Vamos lá, vamos deixar uma coisa clara aqui já, para resolver, tá? Qual é a função do Supremo? Interpretar a Constituição Federal. Qual é a função do STJ? Interpretar a legislação federal. Supremo, interpretar e uniformizar a Constituição Federal. A Constituição Federal. STJ, interpretar e uniformizar a legislação federal. O serviço de saúde suplementar, tá? A saúde privada prestada no nosso país, está submetido a uma legislação federal. Há toda uma gama de legislação federal que disciplina o serviço de saúde suplementar. É por isso que esses casos, legislação federal, né, esses casos regidos pela legislação federal, têm como teto, né, o STJ. Essas causas não sobem ao Supremo Tribunal Federal, para reexame pelo Supremo Tribunal Federal. É o STJ que dá a última palavra. Então, basicamente, quase todos os casos que eu vou trazer aqui para as senhoras e para os senhores, o teto jurisdicional, a última instância, será o Superior Tribunal de Justiça. Os senhores já vão entendendo aí, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do curso inteiro. Os senhores podem me perguntar, mas e quando o Supremo pode ser chamado a resolver uma questão de direito médico? Quando um dos órgãos estatais é envolvido, quando o poder público está envolvido, ou quando a questão é de ordem constitucional, prevista na Constituição Federal. Quando for o momento, eu digo sobre isso aí. Então eu estou passando pelos slides aqui. Por gentileza, Luciano, volta para mim os slides. Então eu estou passando para mostrar para os senhores que eu tentei, tá? Eu tentei ser dá uma olhada nos slides comigo aí. Quem tiver agora a oportunidade agora de dar uma parada, eu vou passar todos os nossos slides do começo ao fim, para que os senhores tenham uma ideia, né, do que eu tentei construir aqui. Esse material aqui é extraordinário, tá certo? A gente demorou muito, aqui tem muito cuidado, aqui tem muito empenho, muito zelo, tá, para que isso aqui fique didático e pronto para o seu conhecimento. Dá uma olhada nos slides, tem mais de 50, eu vou passar quase todos agora, olha aí, ó. Olha aí os slides aí. Só que tem slides que são como esse aqui, por exemplo. É pesado. O slide é pesado, né? Mas eu não tenho como não falar desse slide. Se eu quiser ensinar para o senhor, para a senhora, que o hospital ele só responde a uma indenização se um médico cometeu um erro dentro do hospital, eu não tenho como não mostrar isso aqui. Eu só consigo demonstrar isso aqui, eu só consigo mostrar e provar para os senhores, como eu disse, eu sou e quero ser reconhecido como uma fonte segura sua do direito médico. Se eu não trouxer isso aqui, tá, preto no branco, para que o senhor veja com seus próprios olhos, talvez eu não consiga convencer. Por quê? Por exemplo, nesse slide que nós estamos aqui agora, olha o que está escrito aqui embaixo desse slide, no pé desse slide. Estou fazendo uma passagem geral do nosso assunto, tá? Depois eu venho com cada um dos slides. Eu nunca me perco aqui no meu raciocínio, os senhores podem ficar sossegados, tá bom? Se eu estou aqui indo, eu sei onde é que eu vou voltar e eu sei que o nosso estudo ele vai ser, vamos dizer assim, concatenado, articulado. Tanto que vejam, olha isso aqui, tá tudo aqui, ó. Olha o nosso curso aqui, ó. Olha os 8 módulos aqui, ó. Eu que construí. Eu sei exatamente onde cada coisa está aí dentro. Exatamente, cada ponto está aí dentro.
esse caso aqui. Atenção, tem uma ideia que foi construída, olha essa ideia. Tem uma ideia que foi construída que é a seguinte. O hospital, olha essa ideia. Gestores de hospital, administradores de hospital, diretores técnicos, médicos que se dedicam à gestão hospitalar. Olha isso. Tem uma ideia que foi construída e tem voz. Essa ideia e ela está completamente equivocada. Completamente equivocada. E se a gente parar, assistir uma aula no YouTube, se a gente assistir uma entrevista, se a gente estiver desavisado, a gente cai nessa ideia. E ela está equivocada. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Pois bem, os médicos, por serem profissionais liberais, para responderem a uma ação civil indenizatória por erro médico, tem que apurar a culpa deles. Para o médico profissional liberal responder uma indenização perante o paciente, tem que demonstrar que o médico errou, que teve culpa. Portanto, a responsabilidade do médico a gente chama, todos sabem, é subjetiva. O que é responsabilidade subjetiva? É aquela responsabilidade de quem vai pagar uma indenização se for demonstrada a culpa dele. Então, se eu demonstrei a culpa de alguém, eu peço uma indenização contra esse alguém. E essa indenização se dá no sistema de responsabilidade civil subjetiva. Esse é o nome que a gente dá. Quando a gente tem que perquirir, pesquisar, demonstrar a culpa para que alguém pague uma indenização para outra pessoa, a gente está falando de responsabilidade civil subjetiva, por meio da culpa. Pois bem, a gente vai ver isso tudo depois, inclusive no próximo módulo, tá? No módulo número 3. Já estou adiantando. Acontece que as pessoas jurídicas no nosso país, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, as pessoas jurídicas, elas respondem às indenizações sem prova da culpa. O consumidor, ele pede a indenização e sem ter que demonstrar que o fornecedor é culpado ou não pelo prejuízo, o consumidor consegue a indenização. Esse sistema se chama responsabilidade objetiva, ou seja, responsabilidade sem apuração de culpa. Eu conheço muito bem esse sistema, mas assim, eu conheço muito esse sistema porque eu estudei esse sistema no meu livro, na minha dissertação de mestrado pela PUC de São Paulo. É o meu livro publicado pela Atlas, tá certo? A responsabilidade civil objetiva. Está aqui, é meu livro. Eu vou mandar para as senhoras e para os senhores o link aí, que já está de domínio público já, tá bom? Bom, então a gente tem um sistema que é o sistema de responsabilidade civil, né, que serve para os profissionais liberais, pessoas físicas. Então, assim, vai pedir uma indenização contra o médico, tem que provar a culpa do médico, tem que provar que o médico errou. Ponto. Só que a gente tem um outro sistema no nosso país em que, se a gente for demandar contra uma pessoa jurídica, tá? Uma pessoa jurídica, diz o Código de Defesa do Consumidor, para demandar contra a pessoa jurídica não precisa demonstrar culpa. Você, consumidor, só demonstra que você teve um dano e ponto final, você vai ser indenizado. Então não teria que demonstrar a culpa na responsabilidade objetiva perante as pessoas jurídicas. Pois bem, qual foi o raciocínio que foi construído com relação à responsabilidade civil dos hospitais? Disseram assim, opa, então peraí. Se o hospital é uma pessoa jurídica, e se a pessoa jurídica responde sem culpa, sem demonstração de culpa, eu, paciente, ao invés de eu ajuizar a ação contra o médico, em que eu vou ter que mostrar a culpa do médico, eu faço o seguinte, eu ajuizo a ação direto contra o hospital. Porque eu fico isento de ter que demonstrar que houve algum tipo de culpa. Eu, paciente, simplesmente demonstro que eu tive um dano e não importa qual foi a causa, o hospital tem que me indenizar. Os senhores entenderam o tamanho do problema? E o problema não é só o problema. O problema é que tem muita gente propagando esse problema. Desse jeito. O que está errado. Completamente equivocado. Por quê? Porque se você falar que o paciente, por qualquer dano que ele sofreu dentro do hospital, ele tem que ser indenizado sem a demonstração da culpa do médico que o atendeu dentro do hospital, você está chegando a essa conclusão, que eu chego no pé
desse slide aí, nessa nota de rodapé do slide. Qual que é a conclusão? Se você adotar essa linha de raciocínio, que o hospital responde sempre e sempre, você está dizendo o seguinte, em outras palavras, atenção por favor, você está dizendo o seguinte, em outras palavras, o paciente entrou dentro do hospital, né? Teve um dano lá dentro, ou ele sai indenizado ou ele sai curado. É isso que você está dizendo. Você está dizendo assim, não importa o que tenha acontecido com o paciente dentro do hospital. Se acontecer um dano para ele, ele será indenizado. Qual é a consequência lógica desse raciocínio? Você está dizendo o seguinte, o paciente que entra no hospital, de duas uma. Ou ele sai curado, andando, ou ele sai indenizado. O que não faz o menor sentido, não tem lógica isso. Por quê? Porque o dano ocorrido ao paciente pode resultar de inúmeras outras causas que não o erro do médico ou de alguém que trabalha no hospital. Como, por exemplo, o paciente pode ter infartado dentro do hospital. Ele pode ter tido um AVC dentro do hospital. Ele pode ter tido uma embolia pulmonar dentro do hospital. Vários fatores concorrem para que um paciente possa, dentro de um hospital, sofrer um dano. Isso não significa automaticamente que esse dano decorreu de conduta do médico que o atendeu ou de alguém preposto do hospital. Então, o que eu estou querendo dizer ao cabo das contas? E essa é uma ideia que ela é difícil de introjetar. Ela é uma ideia difícil de colocar. No campo jurídico ela é muito difícil. Por quê? Porque foi construída um raciocínio, foi construída uma ideia de que a pessoa jurídica sempre responde, sempre e sempre responde. Mas não. É o famoso só que não. Só que não. Quando a gente está falando de responsabilidade civil médica, também quando a ação é dirigida contra o hospital, haverá necessidade da demonstração de culpa dentro do processo para que o hospital responda a indenização perante o paciente. Então, a responsabilidade do hospital, né, o dever que o hospital tem de pagar a indenização, também só vai acontecer se for demonstrado que o paciente sofreu um dano dentro do hospital por culpa de alguém trabalhando dentro do hospital para o hospital. Senão, não há hipótese de responsabilidade civil contra o hospital. Só que essa ideia de que o hospital responde sempre e sempre equivocada, né, ela é contrária ao posicionamento. Volta no PPT para mim, Luciano, por gentileza. Ela é contrária a essa decisão aqui do STJ. Vejam os senhores para eu fechar esse bloco. Olha a data dessa decisão. Olha a data dessa decisão, 31/8/2021. Eu repito para os senhores, a gente sempre vai trazer a jurisprudência, as decisões mais atualizadas. Sempre. A gente vai fechar o módulo 1 com uma decisão agora de março. De março de 2023. Tá? Então vejam, eu preciso trazer, justificando por que os slides são densos, eu preciso trazer um material desse denso, por quê? Porque os senhores farão a leitura desse material aqui e certamente estarão seguros de que a informação que eu estou trazendo para os senhores, ela é abalizada pela última instância da justiça brasileira. De tal forma que eu me desculpo antecipadamente caso o meu material em algum momento pareça muito pesado. Porém, ele é absolutamente necessário. Cafezinho, próximo bloco.